E o canal E4E5 tem o orgulho de apresentar a vocês um dos maiores embates temáticos que o xadrez já nos deu. A disputa entre Kasparov e Karpov no tema Floor Zaitsev. Foram diversas partidas, sendo que 6 delas atingiram a posição que nós consideramos a tabia principal contemporânea. As 2 partidas do match de 1986, que deu o campeonato a Kasparov, Karpov perdeu usando a linha C4. Quando a linha foi novamente usada no match de 1990, em 3 partidas em que ela ocorreu, foi usada a variante F5. E Karpov perdeu uma partida e empatou 2. Novamente, o tema foi usado no torneio Memorial EWI, em Amsterdã, em 1991, onde novamente ocorreu um empate. Nesse vídeo vamos estudar a variante com ênfase, é claro, na partida vitoriosa do Kasparov, que foi o 20º round da disputa pelo Mundial de 1990. E nós vamos tecer comentários que serão baseados principalmente no livro Manual de Xadrez, Entendendo o Jogo Lance a Lance, de autoria de John Nunn, edição de 2010, da Madras. Vamos usar esse texto de base. Então, mantendo a nossa metodologia, vamos fazer aquela recapitulação dos lances. Vamos passando pelo início da abertura fechada, progredindo rapidamente até a tabia principal da variante fechada, entrando na Floor Zaitsev a partir de bispo B7, seguindo os lances já analisados no vídeo 14, até a tabia principal. Veja que se nós considerarmos tudo que nós já estudamos, vamos começar nossa análise no 17º lance. E, em tese, o embate propriamente dito ainda não começou. Nós estamos caminhando por terreno conhecido. Nós já sabemos como andar até esse ponto. A partida começa agora, após negras decidirem por jogar 17 F5. E esse lance, ele já tem uma característica muito interessante, porque as negras abrem mão completamente da sua defesa. Tá? Jogar F5 é uma ruptura que nós sabemos o quão perigosa pode ser. Ela está expondo completamente o rei. E um rei exposto, não precisamos dizer o que acontece com ele, né? Mas as negras usam isso como artifício exatamente para derrubar o centro de peões das brancas, para permitir imediatamente a passagem dos peões negros. A estrutura que as negras formam, no entanto, não é tão boa assim. Note o peão da coluna D. Veja que é um peão atrasado, é um peão que está na base de uma cadeia e a proteção dessa estrutura vai ser bem complicada. Ainda assim, é um peão passado e as negras estão apostando tudo nele. As brancas, por sua vez, elas têm 2 opções. Elas podem aceitar o gambito, capturando imediatamente o peão de F5 com o seu peão E4, deixando cair o seu peão de D5. Ou elas podem trazer a torre de A para E3, estruturando o centro primeiro. Vamos primeiro ver a aceitação do gambito, que ocorreu nas partidas do 4º e 22º round do Campeonato Mundial de 1990. E vamos acompanhando isso no diagrama, no exemplo do round 4. Brancas entregam completamente o centro. As negras, elas conseguem passar nessa partida os 4 peões da ala da dama. As brancas simplesmente cedem o espaço para as negras e, em troca, ela vai receber a oportunidade de um contra-ataque na ala do rei contra o rei negro exposto. Nós observamos no diagrama de exemplo que esse contra-ataque ele consegue parar a progressão dos peões. Claro que às custas de sacrifício, claro que
às custas de uma técnica muito precisa. O ataque negro é muito forte. Os peões passados negros são muito fortes. Vejam bem que quem está parando esse ataque é o Kasparov. Ele consegue chegar a um ataque onde ele finalmente atinge uma posição em que se obtém um cheque perpétuo, que leva a partida a um empate. Era impossível parar as negras nesse jogo, e realmente era a única possibilidade para as brancas. O mesmo empate ocorre na partida 22 do mesmo torneio. Seguindo a mesma linha, Kasparov é melhor sucedido em não permitir que os 4 peões passam 2. E para pará-los é necessário um sacrifício de peça, uma bela manobra onde primeiro ele gambita o peão atrasado, para depois sacrificar o cavalo, preservando o bispo, que vai ser necessário para a manutenção do jogo. E essa manobra não apenas eliminou os peões, mas como produziu um peão passado para as brancas. E esse vai ser determinante para a garantia do empate. Assim, a superioridade material das negras não consegue se sobrepor e as negras acabam cedendo novamente uma situação de cheque perpétuo, fechando o jogo no empate. Tendo então estudado a opção das brancas aceitarem o gambito do peão em F5, a segunda opção que nós vamos analisar é a oportunidade que as brancas têm de organizar o centro, trazendo a sua torre de A, ativando ela até a coluna E, por trás do seu peão de A4. Dessa forma, criamos uma tensão no centro e não começamos imediatamente a ruptura. Isso vai acontecer, mas num tempo mais tarde. Esse diagrama ocorreu no round 20 do Campeonato Mundial de 1990, onde o Kasparov saiu vitorioso, e no torneio de Amsterdã, no Memorial Ewe. Após torre de A para E3, é vez das negras. A questão interessante é que as negras ainda não devem capturar o peão de E4, porque se F captura E4, o cavalo em D2 ele captura o peão de A4 com ganho de tempo. E em seguida vai vir um avalanche em cima das negras pela ala do rei, o que é um ataque complicado de ser parado. Então as negras contra torre de A para E3 são obrigadas a jogar um lance mais flexível, um lance mais tranquilo para aumentar a defesa desse ponto, E4. Então elas jogam cavalo F6. Brancas manobram o cavalo para H2, já no intuito de buscar a casa G4 para o cavalo. Negras jogam um pouco passivamente nesse momento, com rei H8. Não era desnecessário esse lance agora. Talvez um lance mais ativo tivesse sido melhor. Uma melhor opção seria, por exemplo, dama D7, que foi a continuação usada no encontro um ano depois no Memorial Ewe em Amsterdã. Sem comentar especificamente lance a lance, apenas uma pequena continuação no diagrama, e nós já comentamos que esse jogo terminou empatado. Voltando à partida original do round 20, após rei H8, brancas seguem com B3, B captura A4, B captura A4. Negras jogam C4, bispo D2, tomando a diagonal maior. Agora, enfim, negras jogam F captura E4, permitindo cavalo captura E4, cavalo de F captura D5, tomando o peão do centro. Torre para G3, atacando diretamente a ala do rei. Torre para E6, cavalo G4, como já tínhamos previsto que iria acontecer. E aqui as negras cometem um erro sério por não prever o próximo lance. O ideal aqui seria jogar cavalo D3 e tentar eliminar um dos bispos. Seguiria
com bispo captura D3, C captura D3, dama captura D3. Isso teria sido melhor para as negras, porque o que vai acontecer agora, após dama E8, foi um lance magistral, é um lance sensacional. Observe, se você não quiser analisar, é só continuar a gravação, se não dá uma pausazinha, que já vamos falar qual é o melhor lance. Que aqui foi jogado cavalo H6. Cavalo captura H6 é um excelente ataque, é um ataque dificílimo de ser parado. Você vai perguntar, torre captura. Não, torre não pode capturar. Essa é a parte bonita desse lance. Se torre captura, cavalo captura D6 e a dama não tem para onde ir. Ela pode desistir da vida e capturar a torre e assumir o prejuízo. Se ela fosse, por exemplo, para D7, dama G4, se forçar a troca, cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo captura com cheque e capturando a dama em seguida. Então não resta muita alternativa para a dama negra a não ser ir para H5. E mesmo assim não resolve o problema. Após um requinte de crueldade com torre G5 exclama, dama captura D1, novamente a mesma sequência, cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo H6 cheque, rei H8, torre captura D1 e as brancas estão com a partida nas mãos. Aqui já está ameaçando torre H5 com mate em seguida, então é obrigado a proteger com cavalo F4 e o peão passado é perdido. E as brancas têm o jogo na mão. Então, após cavalo captura H6, um único lance possível para as negras é C3, tentando ameaçar o bispo. O grande problema é que C3 não resolve a questão. As brancas aceitam o sacrifício do bispo em troca do ataque. Cavalo F5, C captura B2, dama G4, bispo C8, dama H4 cheque, torre H6, cavalo captura H6, G captura H6, rei H2. Lance intermediário que merece um exclama, porque libera a mobilização do cavalo. Dama E5, cavalo G5, sem qualquer preocupação com a torre na linha 1, porque já estamos em linha de mate, e as negras precisam se defender disso. Dama F6, torre E8, bispo F5, dama captura H6 com cheque, dama captura H6, cavalo F7 cheque, rei H7, bispo captura primeiro com cheque, dama G6, bispo captura G6 com cheque, rei G7, torre captura A8, bispo E7, torre B8. Note que ainda não dá para promover, porque o bispo de Casa Branca não permite. A5, protegendo o cavalo, bispo E4, cheque, é descoberto, rei captura F7, bispo captura D5, e se o cavalo tomar, o peão passado cai. E as negras não têm mais o que fazer no jogo e abandonam. Essa vitória foi absolutamente sensacional e foi uma das etapas para a confirmação do título de Kasparov sobre Karpov. Então, concluindo, a gente pode chegar à conclusão que, apesar do resultado, que não vamos nos fiar apenas no fato de que foi o Kasparov derrotando o Karpov, as negras têm muito o que ter como arma usando a Flor Zaitsev. Vocês viram situações em que as negras ficaram com 4 peões passados. Quem parou os 4 peões passados foi o Kasparov. Então, se você está de negras e quiser usar a Flor Zaitsev, você pode ter uma grande arma a seu favor.
que os peões passados produzidos, eles são muito fortes. E parar isso exige ou sacrifício ou uma destreza muito grande no jogo. Ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos mudar de tema. Vamos falar sobre a defesa Keres. Até a próxima.